todos. Eu sou o Guilherme. Eu estou organizando esse webinar, e só para a gente ter uma ideia legal, eu gostaria de saber se vocês estão me escutando bem. Só escrever no chat se está escutando, e aí, se tiver alguma coisa para ajustar, a gente ajusta nesse momento. Beleza. Obrigado, Sérgio. Boa noite a todos. Legal. O áudio está bacana. Então, eu vou só passar umas instruções, aproveitando aí que a gente está começando. Tem gente que vai chegar daqui a pouquinho, mas aí a gente começa no horário para não prejudicar quem está pontual. Para a gente ter uma melhor experiência no web, eu sugiro que vocês busquem usar a conexão de banda larga. Tá? Às vezes usar o celular pode cortar o áudio ou encerrar a conexão e você ter que sair e entrar na sala, né? E acaba perdendo um pouquinho da apresentação. Mas a apresentação vai ser gravada. Então, a gente tem essa contingência. Amanhã a gente já publica essa apresentação no nosso canal do YouTube. Então, quem não pôde assistir hoje ou perdeu um pedaço do problema, vai poder assistir ela amanhã. A gente vai fazer uma apresentação mais ou menos de 45 minutos e deixar um espaço para tratar das perguntas no final. E você pode mandar suas dúvidas já de cara, né? Desde o início da apresentação, você pode escrever no chat, na dúvida, perguntando algo que seja que você já tem de dúvida ou de algum assunto que foi apresentado. Não precisa esperar chegar no final. Como organizador, eu vou coletar as perguntas e no final eu ajudo o Tomás a ir respondendo na sequência, à medida que foi apresentado. Para quem participa do programa de certificação do PMI, né, do Instituto de Gerenciamento de Projetos, a participação nesse evento vale um PDU, né, no programa de manutenção da certificação. O PMI tem várias certificações, a de gerente de projetos, a PMP, é a mais famosa delas. E se alguém estiver vendo a sala, né, com uma configuração de idioma diferente de português, é só ajustar na barra de ferramentas, tem a bandeirinha, você pode ajustar para o português. E, bom, para vocês ficarem antenados aí dos próximos eventos, para quem ainda não assina alguma rede social nossa, convido, né, a seguir a gente, pode ser Facebook, Twitter, LinkedIn, e o YouTube é o nosso canal onde a gente publica todos os vídeos, seja de webinars ou vídeos produzidos para outro fim. Então, falando um pouquinho rapidamente aqui da FATO, né, para quem não conhece a FATO trabalha focada em 3 disciplinas da engenharia de software: medição, estimativas e requisitos. A gente tem uma linha de atuação muito intensa com algumas coisas de medição de software, pontos de função, né, é o sinônimo aí de medição de software no Brasil, e também a engenharia de requisitos é outro tema que a gente está trabalhando mais fortemente. Além disso, a gente busca trabalhar outras disciplinas que ajudam a prover uma melhor gestão dos projetos da organização. Então, disciplinas de teste, riscos, né, o que a gente está falando nessa apresentação. E a gente tem tanto uma linha de treinamento e também de consultoria sobre esses assuntos que a gente trabalha de forma especializada. Então, o tema da apresentação de hoje é uma introdução ao curso que a gente tem de gestão de riscos,
Então, o Tomás vai ser o palestrante e também é o instrutor do curso de riscos. Tomás tem mais de 20 anos de experiência na área de TI e quase 20 anos trabalhando em gestão de projetos. E projetos e portfólios, com experiência na implantação e gestão de escritório de projetos e também como instrutor de cursos de gerenciamento de projetos. Ele é formado em ciência da computação e tem um MBA em gestão empresarial e também é certificado pelo PMI. Hoje ele é consultor em gestão de projetos e também instrutor. E passo a palavra agora ao Tomás, que vai dar sequência à apresentação, e no final eu volto só para ajudar nessa organização das perguntas aí, ok? Então, boa palestra aí a todos. Tomás, agora fica contigo. Boa sorte. Obrigado, Guilherme. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui mais uma vez conduzindo esse webinar aqui pela FAP, que está de parabéns aí por todos os eventos que promove e que tem ajudado aí, a cada vez mais profissionais a melhorar os seus conhecimentos, tanto aí na área de medição, métricas aí de software, requisitos, e agora na área de gerenciamento de projetos. Bom, falando então da nossa agenda, a gente vai falar hoje aqui, da motivação de gerir riscos. Vamos conceituar, entrar um pouco nos conceitos de riscos, falar um pouquinho dos objetivos da gestão de riscos, os principais conceitos, e aí a gente vai entrar no ciclo de gestão de riscos, que envolve o planejamento, faltou até aqui na agenda aqui o planejamento, me desculpem, planejamento, identificação, análise qualitativa, análise quantitativa, planejamento de respostas e monitoramento. Então, eu vou pedir para vocês que fiquem bastante ligados, porque a gente vai passar bastante conhecimento em um curto espaço de tempo. Então, vão assimilando, podem fazer suas perguntas e a gente vai tentar responder aí no final. Bom, então, primeiro, pessoal, vamos falar da motivação, Por que a gente necessita gerir riscos, Então, imagine, pessoal, a gente está gerenciando um projeto de um estádio e um estádio para a Olimpíada, A Olimpíada ela tem uma data, No caso, ano que vem, Aliás, esse ano, 2016, Já estou atrasado, Na verdade, é esse ano a Olimpíada. Então, não adianta você entregar o estádio para depois da Olimpíada, Não tem sentido. Então, essa é um exemplo aí de, se você não tiver uma boa gestão de riscos, um projeto ele simplesmente pode ser inviabilizado, porque ele perde a sua finalidade. Um outro exemplo que eu gosto muito de dar é do Amir Klink, Ele atravessou o Atlântico num barquinho a remo, pessoal. Não sei, acho que é uma história aí que muitos podem conhecer, Quem não conhece, eu recomendo ler, 100 Dias Entre Céu e Mar, do Amir Klink. E eu fiquei bastante fascinado com esse livro e ele tem um link muito bacana com a gestão de riscos, porque muitos conceituam, fala que o Amir Klink é um aventureiro, e ele próprio já rebateu isso, falando que ele não é aventureiro, porque todos os possíveis problemas que ele poderia ter na viagem, ele planejou, antecipou isso com anos de antecedência. E ele conseguiu ser o primeiro a fazer essa travessia. Muitos outros tentaram e morreram, ou então, enfim,
não conseguiram, né? E ele conseguiu, né? Então ele previu problemas como o barco poderia virar. O barco virou, mas ele planejou um sistema que fazia o barco virar novamente para cima. O que poderia acontecer até em relação a doenças que ele poderia ter em relação à alimentação. Então, todos os possíveis problemas, ele foi mapeando de forma que ele mesmo sozinho, num barco a remo, ele conseguiu fazer essa travessia. Temos muitos outros exemplos, né? Tem aqui, por exemplo, o case do aeroporto de Denver Internacional. Esse é um case interessante também. Eu não vou explicar o case nesse momento, mas eu vou colocar aqui no chat aqui um link aqui para quem quiser conhecer com esse case. Muito interessante. Então, pessoal, dando esses exemplos, simplesmente para falar que gerir risco não é uma atividade opcional. Ela para você, principalmente se tratando de grandes projetos, você gerenciar risco significa você ter sucesso no projeto ou não, né? E ninguém quer que investir, né, às vezes milhões, e para não ter resultado. Outro motivo é que problemas devem preferencialmente ser evitados a ser tratados, né? É muito mais barato você resolver um problema na fase de planejamento, né, quando você está atuando de forma preventiva, do que quando o problema acontece. Quando o problema acontece, você pode até resolver, mas aí vai sair caro. Então, pessoal, para cada problema potencial do projeto, teoricamente deveríamos ter planos prontos. Tá? E, como vocês podem imaginar, o gerenciamento de risco ele não funciona sozinho. Ele trabalha junto com as outras áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos, né? Então ele agrega valor, por exemplo, ao gerenciamento de tempo, né? Então, igual essa questão aí do estágio, né? A gente está fazendo um gerenciamento de cronograma, mas vendo os possíveis riscos desse cronograma não atender, né? Não atingir o objetivo de prazo. Então, se você conseguir agregar dentro da sua gestão de riscos as contingências, as ações necessárias, você vai dar mais qualidade ao seu, no caso, ao cronograma. Se for no caso relacionados a risco relacionado a custo, você vai dar mais qualidade ao orçamento do projeto. Se for relacionado a risco relacionado a técnicos, né, você vai estar melhorando a qualidade do seu produto, do seu projeto. Então, pessoal, um ponto, outra motivação aí de gerir riscos, né? Você tem todas as áreas de conhecimento, mas o gerenciamento de risco agrega valor a todos os demais. E eu gosto de citar também sempre aqui que a Rita Mulcahy, né, uma grande autora dentro da área de gerenciamento de projeto, ela fala que ela prevê uma redução de até 90% dos problemas se você fazer uma boa gestão de riscos. Tá? E com isso, pessoal, o projeto ele deixa de controlar o gerente de projeto e o gerente de projeto passa a controlar o projeto. Então, para mim, são motivações suficientes para você aplicar o gerenciamento de riscos. E o que são riscos? Então, assim, é bem comum se associar riscos, né, com algo negativo. Mas o conceito mais moderno, ele coloca o risco de um projeto como eventos ou condições incertas que, se ocorrer, têm efeitos positivos ou negativos. Então, é interessante essa ênfase aqui no efeitos positivos. Por quê? Risco, na verdade, está relacionado à incerteza. Essa incerteza,
ela pode, né, eventos incertos podem acontecer que podem beneficiar o projeto também. É interessante mapear os riscos, não só para evitar os riscos negativos, mas também para maximizar a possibilidade dos riscos positivos acontecerem. Ok? Vamos falar um pouquinho mais disso. Então, pessoal, qual o objetivo do gerenciamento de riscos? Ele é... Momento... Ok. O gerenciamento dos riscos, ele tem como objetivo aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos do projeto. Então, pessoal, entendendo o conceito aí de risco que pode ser positivo ou negativo, a gente já entende logo o objetivo aí de você gerenciar riscos, né? Mas a gente pode ver o gerenciamento de risco também como a redução das incertezas. Aí, você vê aqui o come aqui reduzindo as incertezas e melhorando a qualidade nas decisões do projeto. Vamos falar um pouquinho dos principais conceitos. Nós temos as ameaças e oportunidades, e ameaça nada mais é do que o risco negativo que a gente estava comentando, e oportunidade, o risco positivo. Ok? E o que é incerteza? Incerteza nada mais é que a falta de conhecimento, né, sobre um evento. E, pessoal, para todos que já trabalham em projeto, deve já ter a experiência que todo projeto tem incerteza. Todo o projeto, por definição, né, nós estamos fazendo algo novo. Ou se não estamos fazendo algo novo, estamos fazendo de forma diferente. Então, isso sempre gera desafios, sempre gera incertezas, né? Desafios incertezas relacionadas ao prazo, relacionado aos custos, se é possível tecnicamente realizar alguma coisa. Então, quando você estuda as incertezas do projeto, você, na verdade, você está identificando os riscos do projeto, né? Então, a investigação das incertezas é um processo que ajuda a identificar os riscos. Bom, nós estamos aqui, algumas pessoas vão entrando aqui no decorrer aqui do webinar, só dando um aviso aqui que foi dado no início, tá? Podem fazer perguntas e essas perguntas serão respondidas aí no final, mas podem ir fazendo no decorrer da apresentação. Boa noite, Fábio. Bom, vamos falar um pouquinho dos fatores de risco. Nós temos os principais fatores aí, nós temos a probabilidade de um risco acontecer. Então, quer dizer, o risco é algo incerto, né? Então, como incerto, ele tem uma probabilidade, né, de acontecer, né? Pode acontecer ou não. E acontecendo, ele vai gerar um impacto, né? Que pode ser pequeno, grande, né? Ele tem um momento esperado de acontecer, e isso é importante de ser mapeado também para você saber em que fase do projeto, e de acordo com a fase, saber se você deve ajudar na sua priorização do tratamento dos riscos. E frequência, pessoal. Esse é um conceito importante, porque o risco, muitas vezes, ele não tem um impacto tão grande, a probabilidade também não é tão relevante, porém, se você, a princípio seria um risco que você não priorizaria, mas se o risco ele acontecer sempre, né, então semanalmente esse risco ele tem a probabilidade de acontecer. Então, quer dizer, a frequência do risco ele pode aumentar a prioridade do risco. Então, todos esses fatores que a gente está falando aqui, na verdade, ajudam a gente a priorizar os nossos riscos. A gente vai dar alguns exemplos disso aí um pouco mais à frente.
Bom, falando também de tolerância a riscos, né? O que são tolerâncias a riscos, né? Você pode, a sua organização pode não aceitar determinados riscos, né? Então, por exemplo, a NASA, ela tem uma tolerância a riscos muito pequena, né? Porque, né, todos sabem, você vai lançar um foguete. Qualquer risco aí que acontecer pode significar prejuízo de bilhões, a morte, né, de pessoas. Então, a tolerância nesse caso ela é muito pequena. Mas existe outros, né, até um projeto de software, por exemplo, você vai ter uma tolerância de risco maior. Depende do software, né? A gente não pode generalizar. Limite de riscos, né? O limite é a quantidade de risco que é aceitável. Qual a diferença de tolerância para limite? O limite você coloca um número, pessoal. Então, por exemplo, podemos aceitar o risco de um atraso de 2 semanas, mas não mais. Então, você coloca o limite de risco. Podemos ultrapassar o orçamento em, no máximo, R$10 mil, não mais que isso. Então, esse é o seu limite de risco. E nós temos o conceito também de apetite de riscos. Então, o que é isso, pessoal? É o quanto de riscos a organização está disposta a aceitar. Então, o Google é um bom exemplo, né? Quer dizer, ela está, na verdade, o Google incentiva, ela se sujeita bastante a riscos, né? O Google e geralmente empresas de inovação, na verdade, né? Toda empresa que se quer inovar, ela sabe que ela vai errar muitas vezes antes de acertar. Então, existe uma política no Google de que os desenvolvedores, elas podem ter um índice, né? Pode não, né? Eles devem ter um índice de falha, né? Dentro das tentativas aí de inovações dentro da Google. E, na verdade, eles são mal avaliados se eles falharem pouco. Se eles falharem pouco, é porque eles estão tentando pouco, né? Então, é uma inversão aí do conceito, tá? Então, é interessante, né, de acordo com a organização, de acordo com o tipo de projeto, a tolerância, o limite de risco, o apetite de risco pode mudar bastante. O que é risco geral do projeto? São os riscos individuais, que são os riscos que são mapeados, identificados, né, ou podemos dizer os riscos conhecidos, mais os riscos desconhecidos. Mas e se eu mapear todos os riscos? Então eu não precisaria, né, de somar com riscos conhecidos. Pessoal, a gente nunca consegue mapear todos os riscos num projeto, né? Por mais que a gente faça uma identificação exaustiva, e a gente deve fazer, mas a gente nunca vai conseguir mapear todos os riscos. Então, se eu estiver fazendo um software de controle de estoque, eu não vou mapear um risco de cair um meteoro na sede da minha empresa e aí vai impedir de eu terminar o meu software. Esse risco existe? Existe. É um risco muito pequeno, mas existe. Então, na verdade, pessoal, isso aqui eu estou colocando aqui um caso extremo, né? Mas a gente sempre tem que considerar que a gente vai ter riscos individuais, que a gente conseguiu mapear, e vamos ter riscos desconhecidos. É lógico que esse risco desconhecido tem que ser o mínimo possível, mas considere, né, que vai existir riscos desconhecidos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre como lidar tanto com o risco individual quanto com riscos desconhecidos. E o risco geral do projeto é a soma dos dois. Riscos individuais, né, a gente já falou, então, são os riscos mapeados, e os desconhecidos são as certezas não mapeadas. Então, pessoal, com isso a gente consegue entender o conceito de reserva do projeto, que são reservas de contingências. Essas reservas de contingências são para riscos individuais, ou seja, riscos que você conseguiu mapear, e
reservas gerenciais. O que são reservas gerenciais? São para riscos conhecidos. Então, pessoal, riscos gerenciais, a gente geralmente utiliza um histórico de risco desconhecido nos projetos da empresa. Então, por exemplo, na minha organização, o histórico de riscos desconhecidos nos projetos é de 10%. Então, eu já vou colocar uma reserva gerencial de 10% no projeto. Pode ser suficiente, pode não ser suficiente, isso pode acontecer, mas me dá alguma tranquilidade a mais aí para eu trabalhar o projeto, além das reservas de contingência para os riscos que eu consegui mapear. Ok? Então, pessoal, vamos falar do ciclo de gestão de riscos. O ciclo da gestão de riscos, nós temos o planejamento, a identificação, aí a gente entra na priorização dos riscos através da análise qualitativa e quantitativa. Uma vez priorizando os riscos, a gente consegue fazer um planejamento de respostas adequado, né? E, em seguida, né, entrando na execução das ações, né, a gente começa a monitorar essas ações e os riscos como um todo, né? Os riscos podem ser, novos riscos podem ser identificados durante esse monitoramento, a priorização pode mudar. Então, esse monitoramento pode ser fonte, né, de uma nova identificação de riscos que pode levar a uma nova análise e, com isso, gerar novas respostas a esses riscos, né? Então, por isso que a gente fala que é um ciclo de gestão de risco. Ele não é linear, ele não termina simplesmente quando eu fiz, né, todo o processo uma vez, né, e pronto, acabou. Não. Durante todo o meu projeto, eu posso identificar novos riscos e eu posso verificar, por exemplo, que um risco ele não é mais pertinente. Tá? Vamos falar um pouquinho mais disso nos slides à frente. Então, pessoal, vamos falar primeiro aqui do planejamento. Então, nós temos aqui no planejamento, qual a importância, né, do planejamento, pessoal? Esse é um processo que muitas vezes tem muitas pessoas que já fazem a gestão de riscos, mas não trabalha bem o planejamento. O planejamento, ele é onde você pensa como conduzir as atividades de gestão de risco de um projeto. O bom planejamento, pessoal, aumenta a probabilidade de sucesso para os demais processos de gerenciamento de riscos. É nele que a gente gerencia o grau, o tipo e a visibilidade do gerenciamento dos riscos, né? De forma a eles serem proporcionais tanto aos riscos como à importância do projeto para a organização. Ele viabiliza também tempo, né, e recursos para a atividade de gerenciamento de risco, ou seja, é nesse processo que nós vamos definir qual é o orçamento para riscos, qual é o cronograma de riscos e também critérios para avaliar os riscos. Então, por exemplo, pessoal, o que significa uma probabilidade 3 num projeto, né? Então, você tem uma probabilidade 3, impacto de 4, ou mesmo será média, alta, mas será que média e alta tem o mesmo significado para você, para membro da Então, é um fator relevante também. Eu vou disponibilizar aqui para vocês, eu escrevi um artigo, né, sobre o porquê planejar o gerenciamento de risco, está lá no meu blog. Vou colocar aqui para vocês. Pronto. Desculpe os ruídos aí, pessoal. Ok.
Melhorou. Essa apresentação, Marcelo, vai ser disponibilizada no final, tá? Vamos continuar. Então, após o planejamento, a gente começa efetivamente a identificar os riscos. Nós temos como objetivo da identificação, né, identificar e registrar uma longa lista de riscos, de ameaças e oportunidades, ou seja, riscos positivos e negativos para o projeto, pessoal. E uma coisa interessante, em riscos, quantidade é qualidade. Tá? Então, por quê? Né? A gente normalmente verifica, quanto mais risco você identificar, a probabilidade, né, de você ter os principais riscos mapeados é maior, e com isso você acaba tendo uma qualidade melhor na sua gestão de riscos. Tá? Importante na identificação também, você mapear, identificar o risco no formato causa, risco e efeito. Exemplo, o uso da nova ferramenta de desenvolvimento pode levar a uma menor produtividade, que pode levar a atraso nas entregas. Então, aqui nós temos a causa, nós temos o risco e qual o impacto desse risco. Tá, pessoal? Então, às vezes a gente acaba mapeando só o impacto do risco, ou a gente só coloca o risco, mas não mapeia a causa, e todos são importantes. Né? A causa ele é importante porque é a causa que a gente deve tratar, para que o risco não aconteça. E o impacto é importante para você saber qual é a gravidade, de forma a você conseguir priorizar o risco. Tá ok? Então, é importante compreender efetivamente o risco. Muito comum, pessoal, eu vejo aí, né, durante muito tempo aí, trabalhando na gestão de riscos, que às vezes as pessoas faz o famoso copiar e colar, né? Copia riscos de outros projetos, de outras artigos, né? E usa no seu projeto sem entender muito bem o que está utilizando. Então, antes de mais nada, né? Quer dizer, essas fontes de outros projetos, né? São importantes como uma fonte de conteúdo, mas não simplesmente faça um copiar e colar. Entenda primeiramente, e veja se o risco ele realmente é aplicável no seu projeto. Bom, nós temos aqui eu estou vendo aqui, está comentando aqui sobre as técnicas de identificação, pessoal. Nós temos, na verdade, com certeza, uma série de técnicas para identificar, né? Como o Fábio falou aqui, nós temos brainstorm, técnica Delphi. A gente não tem aqui no nosso webinar, né, a pretensão aqui de explicar todas essas técnicas, né? Nossos treinamentos aqui a gente explica, a gente aprofunda todas essas técnicas, não só teoricamente como na prática também. Mas vamos aqui dar um overview geral aqui na gestão de riscos, tá ok? Então, falando aqui, eu gostaria aqui de um lembrete aqui, né, de riscos importantes que costumam ser esquecidos, né? Então, por exemplo, risco referente a gerenciamento de projetos, relacionados, por exemplo, a uma má análise de requisitos, né? Então, uma má análise de requisitos pode gerar muitos riscos para o projeto. Ou, por exemplo, a ausência de gerenciamento de mudanças, né? Ou má gerência de aquisições, ou a falta de apoio à autoridade necessária. São todas questões relacionadas ao gerenciamento de projetos, e se você tem como uma premissa, né, que ela vai ser bem feita, ok. Mas faz parte da gestão de riscos questionar as premissas do projeto. Então, questionando as premissas, é importante questionar se realmente você tem segurança nessas questões, se a empresa trabalha bem essas questões, se tem processos bem mapeados, né? Então, risco referente a processos, risco referente a questões comerciais, por exemplo, se
é um projeto para um determinado cliente e foi prometido mais do que é possível, né, entregar tecnicamente, isso passa a ser um risco, um grande risco para o projeto. Não é assim, pessoal? Durante quem tem mais experiência em projeto, tenho certeza que já passou aí por esse tipo de situação. Então, pessoal, passando aqui para a análise qualitativa, análise qualitativa é a técnica para você priorizar os riscos de uma forma mais, vamos dizer, subjetiva. Tá? Então, para isso, você utiliza a opinião especializada, né, de profissionais, da equipe, para poder julgar o risco, né, qual a probabilidade de isso acontecer, qual o impacto, né? Então, aqui, nesse slide, a gente vê aqui um exemplo, né, onde nós identificamos aqui, né, demora na aprovação de atos de reunião, a probabilidade aqui é média, o impacto é médio também, e a severidade, que né, ficou aqui já em amarelo, já multiplicou aqui um pelo outro, a probabilidade pelo impacto, deu 9, e a gente classificou essa probabilidade aqui nessa faixa aqui de uma severidade média. Aí nós temos o outro risco aqui de material a ser fornecido por fornecedor não cumprir com requisitos mínimos de qualidade. Aí a gente tem a mesma probabilidade, pessoal, mas a gente vê que esse impacto ele é muito maior. Então, a gente, esse caso aqui tem uma severidade maior para o risco. Agora, pessoal, a gente pode utilizar na análise qualitativa outros fatores. Eu coloquei ali no exemplo anterior probabilidade e impacto, mas a gente pode usar outros fatores também. Nesse slide aqui eu estou utilizando probabilidade, impacto e urgência. E aí, por quê? De acordo com a urgência do risco, eu posso mudar a prioridade do risco também. Isso depende de como eu vou lidar com depende do projeto, depende com a cultura de gerenciamento de projeto dentro da organização. Tá? E uma técnica, né, que é bem utilizada na análise qualitativa é a categorização. Categorização, pessoal, ajuda a revelar causas raízes comuns de riscos, né? Então, se eu mapear riscos relacionados a, por exemplo, riscos referente a técnicos, né? Por exemplo, eu vou mapear os riscos técnicos e posso identificar causas comuns para esses riscos técnicos. Ou então relacionado a riscos referente a custos, né? E verificar se esses riscos, né, têm causas comuns. Também mapeio, na análise qualitativa, eu priorizo os riscos que requerem resposta a curto prazo. Por quê? É importante os riscos que pode acontecer a qualquer momento, pessoal. Então, eu já registro isso numa lista para poder lidar com esses riscos, né, o quanto antes. Nós temos aqui também uma lista de observação de riscos de baixa probabilidade. Quer dizer, são aqueles riscos, pessoal, que a princípio eu julgo que eu não preciso de ter uma resposta, fazer uma ação de resposta a risco. Mas é importante eu registrar porque no decorrer do projeto, a probabilidade, o impacto desse risco pode mudar e com isso eu tenho que fazer alguma ação. Tá? Então, por isso que eu separo uma lista de observação e de tempos em tempos verifico se o risco mudou a sua priorização. E também avalio tendências dos resultados de análises qualitativas de risco. Bom,
Aí, pessoal, nós entramos na análise quantitativa. Me perdoem só aqui, está qualitativa, mas é quantitativa, tá? E quando que eu faço análise quantitativa? Quando eu quero avaliar o risco geral do projeto de forma quantitativa para verificar a probabilidade geral do projeto em cumprir um cronograma ou orçamento. Por exemplo, no caso eu quero entregar o estádio até antes da Olimpíada, né? E isso é muito crítico, né? Então, nesse caso, pode valer uma análise quantitativa de todos os riscos relacionados, né, e fatores de probabilidade, e utilizar as técnicas de análise quantitativa para mensurar, né, é lógico que mensurar não deixa de ser uma estimativa, né, mas mensurar de forma quantitativa a probabilidade de você cumprir esse prazo, né, efetivamente. Outra razão, né, pessoal, é quando você tem um risco, né, que ele tem um peso muito grande, né, na análise qualitativa foi colocado um peso muito grande para esse risco e não se conseguiu, né, ter clareza quanto à priorização desse risco. Então, a gente pode pegar um determinado risco e utilizar técnicas quantitativas também para priorizar esse risco. Muito importante é se avaliar o custo-benefício antes de realizar. Pode ser que no seu projeto você não precise fazer uma análise quantitativa, uma análise qualitativa pode ser suficiente. Né? Vai depender do quê? Da sua tolerância a risco, ao seu limite a riscos. Né? Então, por exemplo, nos projetos da NASA, né, você vai lançar um foguete, é muito importante que você utilizar a análise quantitativa e mensurar com a precisão grande, né? Então, agora, em alguns outros projetos onde você tem uma tolerância maior a riscos, muito provavelmente você não vai precisar de fazer análise quantitativa. Então, alguns exemplos aqui, pessoal, de análise quantitativa. Obviamente, aqui, só o cabeçalho aqui que está errado. É o famoso copy-paste aqui que a gente tem que evitar, né? Então, pessoal, nós temos aqui um exemplo de árvore de decisão, é uma das técnicas que a gente utiliza na análise quantitativa. Nós temos aqui um protótipo, você pode, dentro um projeto aqui, que você pode fazer um protótipo para poder reduzir a incerteza, né? E você fazendo o protótipo, dentro dessa árvore de decisão, você tem uma probabilidade de falha de 35% e um impacto de 120 mil. Tá? E não fazer o protótipo, a chance de falha é muito maior, de 70%, né? Mas o impacto é muito maior, 450 mil. Tá? Só que eu tenho um custo grande de fazer o protótipo, é 200 mil. Então, eu consigo que, né, utilizando esta árvore de decisão, né, aqui tem as contas rápidas aqui, eu utilizo aqui o percentual, 35% vezes 120 mil dólares, o que é igual a 42 mil, mais os 200 mil que eu vou gastar de qualquer forma para fazer o protótipo. Então, o custo total fazendo o protótipo dessa árvore de decisão é de 242 mil. Não fazer o protótipo, pessoal, eu não tenho custo de fazer o protótipo. Eu tenho aqui 70% vezes os 450 mil que eu impacto. E aí eu calculo, dá 315 mil. Então, por essa árvore aqui, esse exemplo simples, pessoal, eu concluo que fazer o protótipo vale a pena. Mesmo tendo um custo grande fazer o protótipo, eu verifico, né, que nós temos aqui uma probabilidade menor para falhas, um custo, né, um valor monetário relacionado, né, a essa árvore de decisão menor do que você não fazer o protótipo. Uma outra técnica, né, para risco geral do projeto é a técnica de Monte Carlo, pessoal. Então,
Então, só para exemplificar aqui rapidamente, não vamos explicar a técnica, mas é uma técnica estatística, onde você pode verificar aqui, onde nós temos nessa linha, essa curva, que é a probabilidade de você cumprir os custos do projeto. Então, nós temos, pessoal, a linha aqui mostrando que com 75% de chance, com 46 milhões aqui, né, você consegue ter 75% de probabilidade de cumprir esse orçamento. Se eu utilizar 45 milhões, eu vou ter uma probabilidade só de 50%. Mostra aqui essa curva. Então, se eu aumentar um pouquinho mais, né, na verdade, desculpe, com 50 milhões, eu tenho 75% de probabilidade. Então, por essa análise aqui, eu posso aceitar um orçamento um pouco maior, de 50 milhões, mas ter uma probabilidade muito maior de cumpri-lo. Tá? Então, é um exemplo que, como análise da técnica de Monte Carlo, pode ajudar. Nós temos o planejamento de respostas, né? Uma vez que você já priorizou os riscos, a gente vai planejar as respostas. E é importante, pessoal, na hora de planejar as respostas, que os riscos, essas respostas devem ser adequadas à relevância do risco, ela ter eficácia de custo, ou seja, não adianta nada você gastar mais numa resposta do que a consequência, o impacto que o risco vai ter no projeto, não é verdade? Que essa resposta seja realista dentro do contexto do projeto, que seja acordada por todas as partes envolvidas. Eu já vi muito, pessoal, a gente ter um plano de gerenciamento de risco muito bom, né, ótimas respostas, mas essa resposta não foi acordada com ninguém. Quando era para executar a resposta, as pessoas que deveriam liberar os recursos para poder, por exemplo, fazer as ações, as respostas, elas simplesmente não tinham aprovado essa resposta. E aí? Como consequência, naturalmente, você não consegue fazer uma efetiva gestão de riscos, né, dessa forma. Então, essas respostas precisam ser acordadas. É importante também ter um responsável designado, né? Não tem... Geralmente, o gerente de projeto, ele gosta de bater o corne, cabecear e defender. Né? Então, no gerenciamento de risco não é diferente, ele quer ser responsável por tudo. Mas, principalmente tratando de grandes projetos, pessoal, é importante você delegar, ter responsável, né, para riscos onde envolve a equipe do projeto, pode envolver um fornecedor, pode envolver o cliente, por que não? Então, no nosso treinamento, a gente fala um pouquinho mais, né, de como a gente pode trabalhar isso. E a resposta tem que ser oportuna, tá, pessoal? Então, em geral, é necessário selecionar a melhor resposta ao risco entre diversas opções possíveis, né? Geralmente, quando você está fazendo uma resposta, você faz um brainstorm também e determina diversas respostas possíveis. E aí você passa por esse filtro aqui, né? Qual é a resposta que tem uma melhor eficácia de custo, qual que é mais adequada ao projeto em si, qual que você consegue efetivamente aprovar, tá? Então, é uma dica que é importante, pessoal. Nosso tempo aqui está começando a terminar, mas vamos falar um pouquinho aqui mais só para concluir, pessoal. Eu vou passar aqui, então, para as estratégias aqui de planejamento de respostas, né? Nós temos aqui estratégia para riscos negativos. Nós temos aí eliminar, transferir, mitigar e aceitar, né? Ou seja, você pode, quando é risco negativo, tentar eliminar o risco. Mas isso pode não ser possível, ou pode ser muito caro. Então você pode transferir o risco, né? Um exemplo simples de transferir risco é fazer um seguro. Você não elimina o risco, você está transferindo um seguro para um outrem. Tá?
e mitigar risco, né? O mitigar risco, você pode mitigar tanto a probabilidade quanto o impacto do risco. E você pode ter uma estratégia de aceitar o risco, né? Principalmente se o impacto, né, não for muito relevante. E, da mesma forma, pessoal, você, no caso de riscos positivos ou oportunidades, você trabalha o contrário, né? Você pode tentar maximizar, explorar essas oportunidades, pode tentar aproveitar as oportunidades compartilhando com um parceiro, né? Fazendo uma parceria, por exemplo, para tentar explorar essa oportunidade. Você pode melhorar as habilidades ou o impacto desse risco positivo ou oportunidade acontecer, e pode simplesmente aceitar. Cleiton, a gente vai divulgar esse treinamento aí depois no YouTube, sim, tá? Vamos depois mandar para todo mundo que se inscreveu. Só tranquilizando. E aí, pessoal, a gente entra, enfim, no monitoramento. Quer dizer, uma vez que a gente conseguiu identificar os riscos, priorizá-los e dar a resposta adequada para eles, é muito comum também você, no gerenciamento de projetos que eu vejo, você faz lá um bonito plano, coloca na gaveta e começa o projeto e esquece, né? E aí não vale de nada todo o investimento que você fez na gestão de risco. Então é muito importante que depois de você fazer todo esse planejamento, você coloque em prática. Então, durante a fase do monitoramento, né, você vai monitorar a realização das respostas às ações de riscos, você vai reavaliar os riscos, você pode fazer uma auditoria nos riscos, e verificando se o processo que você fez, né, de gestão de riscos está adequado ou não, você pode mudar o processo. Pode analisar a variação em tendência, verificando se, por exemplo, né, fazer uma análise de reserva e verificar se você já utilizou mais contingências do que o devido, tá? E também a utilização de reuniões de andamento para fazer esse monitoramento dos riscos. É até importante, pessoal, que todas as reuniões de andamento do projeto tenham em pauta a gestão de riscos, né? Então, é uma forma de você não esquecer o monitoramento, o que não invalida de você utilizar outros eventos de monitoramento de risco. Tá, ok? Nos nossos treinamentos, pessoal, a gente aprofunda essas técnicas, né? A gente aqui não tem a ambição aqui de esgotar o tema, né? Mas a gente dá uma geral aqui em todas sobre o processo de gestão de riscos. E aqui um exemplo, né, de monitoramento, de análise de reservas, onde a gente verifica uma curva S de utilização das reservas, quanto que você deveria utilizar, e aqui o planejado é azul, o vermelho que você está utilizando. No nosso exemplo, que nós temos aqui um exemplo saudável, onde que a utilização está abaixo do previsto, então eu fico mais tranquilo. Observe aqui, né, que a curva S, você não tem uma utilização de reservas linear, né? Então, isso é muito comum. Pessoal, desculpa aqui se passei rápido por algum dos temas, né? A gente tem um tempo aqui a respeitar, né? Mas só o que a gente, né, fazendo a revisão do que a gente falou aqui hoje, a gente falou sobre a importância do gerenciamento de risco, né? Por que é essencial para o sucesso do projeto. A gente conceituou riscos, né? Que são eventos ou condições incertas que afetam os objetivos do projeto, e que o gerenciamento de risco visa reduzir as incertezas do projeto, né? Quer dizer, o grande problema de projeto é que ele tem muita incerteza, né? E o gerenciamento de risco vem como um grande assistente, né, para o gerenciamento de projeto, visando reduzir essas incertezas. A gente passou por a conceituação geral do gerenciamento de riscos e fizemos uma passagem geral no ciclo de gerenciamento de risco, pessoal, e a importância de cada etapa. Bom, vamos fazer aqui, pessoal, antes de responder as questões,
eu gostaria que vocês fizessem aqui uma pequena avaliação do curso, tá? Então, por favor, a gente vai aqui abrir a avaliação aqui do curso e vocês possam aqui responder. A gente inicia a resposta às questões. Tomás, eu vou, enquanto o pessoal preenche a avaliação do evento, eu vou colocar aqui as perguntas na sequência que o pessoal no bate-papo privado. Não, vou colocar aqui vou repetir aqui no chat geral. A primeira pergunta aqui é do Warley. Como mapear, no início do projeto, como mapear todos os cenários de risco, ou ainda quase todos? Você está escrevendo no bate-papo? Guilherme, você está escrevendo aqui no bate-papo geral? Ah, tá. Você escreveu aqui agora, né? Como mapear todos os cenários de risco, ou ainda quase todos. Ok, tudo bem. Pode responder. Ok. Warley, então aqui, se é possível, né, a sua questão aqui, se é possível mapear todos os cenários de riscos, ou quase todos, o que a gente tenta realmente é fazer, mapear a maioria dos riscos. Eu comentei que é quase, virtualmente impossível você mapear todos os riscos, mas a gente tem que procurar mapear a maior quantidade de risco possível, né? Então, como exemplo, né, a gente não vai mapear risco, por exemplo, de cair o meteoro, mas a gente vai procurar fazer um mapeamento, uma identificação de risco exaustivo, né? Então, nas nossas técnicas, né, a gente recomenda de você utilizar várias técnicas de identificação de risco, exatamente para você conseguir identificar a maior quantidade de risco possível, né? Seja brainstorm, Integra Delphi, de pré-morte. Existe uma série de técnicas, né, que ajudam na identificação de riscos. Por exemplo, a análise de premissas é outra técnica importante também, tá? Então é importante você fazer um casamento de técnicas para você mapear bem aí os riscos do projeto. Para as técnicas recomendadas pelo PMBOK, qual a melhor para utilizarmos em uma instituição com baixa cultura em gestão de projetos? Bom, pessoal, uma empresa que tem baixa, a gente, na verdade, tem que começar, a gente sempre recomenda, né, quando ainda não tem uma base de conhecimento muito bacana, de você utilizar, aproveitar a experiência de outras organizações. Então, existe, né, sempre muitas metodologias já disponíveis aí, né, que você consegue encontrar na internet, está disponível aí, inclusive, o próprio PMBOK disponibiliza exemplos, né, por exemplo, de categorias de riscos, exemplos de riscos a serem identificados, então, e outras organizações também. Então, quer dizer,
é importante que você, se você não tem essa base bem formada, comece a pegar emprestado. Tempo, você vai vendo que, para a sua organização especificamente, existem particularidades, né, que você tem que adaptar. Tá? Mas, para começar, é interessante você utilizar a base de conhecimento, né, de riscos de projeto ou de critérios para classificar os riscos, né, de outras organizações. Eu vou na pergunta agora do Fernando. Escutamos muito sobre risk management e a pergunta é, e o crisis management, gerenciamento de crises, né? Qual que é a diferença entre gerenciamento de riscos e gerenciamento de crises? Perfeito, perfeito. Bom, nós temos, na verdade, um link grande aí entre gerenciamento de riscos e gerenciamento de crises. Na verdade, o bom gerenciamento de riscos pode evitar que uma crise aconteça. Mas, se os riscos são materializados, uma crise pode se estabelecer. Se essa crise estabelecer, é bom você ter um bom plano para tratamento dessa crise. Né? Então, quer dizer, a gente viu muito aí, né, um exemplo do que não fazer foi no caso da Samarco, né, onde a gente teve uma crise, onde o problema aconteceu e as pessoas não sabiam o que fazer. Ficaram assistindo, estão assistindo até hoje, né, a barragem, a lama cair no Rio Doce. É um exemplo. Mas é lógico que uma boa gestão de risco seria você minimizar a probabilidade ou mesmo o impacto desses problemas, né? Mas isso tudo não impede de ter um plano de tratamento de crise, né? Que também, na verdade, faz parte da gestão de risco, né? Que são as ações aqui de contingência, né? Na verdade, quando você fala de tratamento de crise, nós estamos falando de tratamento aqui dentro da gestão de risco, de tratamento aqui de contingência, que é você lidar com o risco em si. Então, no caso, por exemplo, a lama, o problema já aconteceu, a lama está caindo com contingência por exemplo, uma barragem. Pessoal, por favor, eu não entendo nada do problema em si lá dessa marca, só estou dando um exemplo hipotético. Poderia ter outra barragem que segurasse e contesse após o rompimento da primeira barragem. Tá? Então, isso aí seria um exemplo aí de lidar com a crise, ou da mesma forma também como tratar a crise, como, por exemplo, ter fontes de água alternativa, né, uma vez que a água foi contaminada. Então, isso aí seria contingências, ou um plano de tratamento de crise. O plano de contingência do governo para dengue. Isso aí, Marco Aurélio, é um exemplo. Um bom... Não sei se o exemplo é bom, né? Agora, se o plano de contingência do governo é bom, eu não sei. O Êxodo faz uma pergunta na continuação da pergunta do Arne. Quais as técnicas utilizadas para a identificação de riscos no início do projeto? Eu não sei se você já respondeu isso na resposta. Então, eu vou citar, pessoal, aqui algumas das principais técnicas, a gente já comentou algumas aqui, tá? Mas, né, quer dizer, a gente fala tudo isso no nosso treinamento, né, mas as técnicas mais comuns aqui, né, brainstorms, a gente utiliza também de opinião de especialista, principalmente se o risco ele é muito técnico, né, a gente pode utilizar de opinião de especialistas, a gente pode utilizar da técnica Delphi, que também é uma forma de opinião de especialista através
né, utilizando a opinião especializada juntamente, casando, né, a opinião especializada de diferentes consultores, por exemplo, e a gente pode utilizar técnica de pré-morte, como a gente explica no nosso treinamento. A gente pode utilizar técnica de análise das premissas do projeto, e temos outras técnicas, Sérgio, mas essas aí são algumas das técnicas muito comuns que são utilizadas. A pergunta é do Luiz Cláudio: até que nível devo tratar os riscos residuais? Perfeito, Luiz. Essa é uma pergunta interessante e vai depender da sua organização, vai depender do seu projeto. Porque se você tiver um limite, né, ou uma tolerância de risco maior ou menor, isso vai mudar. Então, por exemplo, no projeto lá do foguete da NASA, os riscos residuais têm que ser o menor possível. Obviamente, com isso, eu vou investir mais, eu vou ter um custo de gestão de risco maior. Quando eu tenho uma tolerância maior a risco, eu posso ter mais riscos residuais, né? Ou seja, riscos que eu não eu aceito, né? Não faço um tratamento específico a esses riscos, né? Então, é interessante você avaliar o seu projeto, qual é a característica. É um projeto que, relacionado aos objetivos do projeto, por exemplo, prazo, em relação ao custo. Então, por exemplo, se o prazo é muito importante que os riscos relacionados a prazo não tenham muitos riscos residuais. Se for o prazo não é tão importante, mas o orçamento, né, não ultrapassar o orçamento, ele é muito importante, então você tem que aprofundar os riscos de forma a ter poucos riscos residuais relacionados aos custos do projeto. A última pergunta aí sobre o nosso tempo, né, é do Rafael. Pergunta se tem alguma fórmula matemática para estipular os recursos financeiros dedicados, os riscos não identificados, ou fica a critério do GT baseado nas suas experiências e orçamento geral dedicado ao projeto? Ok. Rafael, então, essa fórmula, se você encontrar, por favor, compartilhe com a gente. Isso, infelizmente, nós não temos uma fórmula matemática. O que se utiliza efetivamente, você falou aqui, é da experiência, não só, né, da experiência do gerente de projeto, mas também da organização. Então, se você, né, de acordo com o tipo de projeto, né, então, se é um projeto de engenharia, por exemplo, fazer edifícios, eu tenho, geralmente, né, riscos não identificados da ordem de, não sei, de 7%. Mas pode ser que nos meus projetos de software eu tenho riscos não identificados da ordem de 15% na minha organização. Então eu vou usar esse histórico. Isso não quer dizer que o meu projeto vai obedecer esse histórico. Exatamente por a gente não conseguir, a gente está trabalhando aqui com algo não previsto, né? Então a gente não tem como efetivamente ter uma certeza aqui quanto a esse percentual. O Marco Aurélio colocou uma última pergunta. Dá tempo de responder aí? Assim, Marco Aurélio, para uma instituição que nem gerencia escopo, custo e tempo, vale a pena insistir em riscos? Marco Aurélio, eu acho que uma coisa complementa a outra, né? É lógico, né? A primeira coisa tem que começar a gerenciar, no mínimo, né? O escopo, custo e tempo. Mas é questão de tempo de verificar que se você não gerenciar o risco, esse gerenciamento pode parecer ineficaz.
É o que acontece muitas vezes, algumas organizações investem no gerenciamento de projeto e muitas vezes o resultado não aparece ou não aparece de forma que eles gostariam. E aí verifica que precisa investir mais em outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, o gerenciamento de risco. Espero que consegui responder as questões aí, pessoal. Fazendo um último aviso aqui, a gente tem esses eventos, os webinars, ocorrendo mensalmente. O próximo webinar vai falar sobre análise de pontos de função, explicar de maneira geral o que é a análise de pontos de função, a técnica de medição do software, qual sua importância. Vai acontecer dia 22 de março. O link está aí na página principal do nosso site, para quem já quiser ir se inscrevendo. E faço o convite também para o curso de gestão de riscos, que vai ser ministrado pelo Tomás. A gente tem a turma programada em Brasília, para acontecer aí de 15 a 17, é um curso de 3 dias, de março, né? E quem tiver interesse... Eu também aproveito aqui, né, assim, a gente tem esses turmas já formadas, né, mas estamos em outras turmas aí que em breve a gente vai estar divulgando, tá? Então, dependendo aí também da demanda do local, tá? Então, por favor, quem tiver interesse aí, manifeste aí seu interesse aí pelo treinamento, que a gente vai entrar em contato. No nosso site tem uma página com uma explicação mais detalhada do curso, e a nossa equipe de cursos monitora também o interesse, e à medida que as pessoas manifestarem interesse por outros locais, a gente vai programando outras turmas, né? A gente pergunta aí do registro PDU, a gente vai botar aqui, né? A gente manda uma mensagem amanhã com essa explicação para quem tiver essa preocupação de registrar o PDU do evento, ok? E aqui ficam os contatos do Tomás. Quem quiser conhecer o assunto e fazer contato, pode buscar ele aí por e-mail ou pelo LinkedIn também, né? Então, agradeço a todos aí pela participação, pela presença, espero encontrar vocês de novo em breve, e tenham todos uma boa noite. Obrigado pela paciência aí, pessoal. Obrigado pela paciência aí, né, estar reservando esse horário à noite aí para me aturar, tá? E até a próxima. Um abraço. Boa noite a todos.